Olá, eu começo este programa com uma boa notícia que chega do mercado editorial de livros. Depois de uma queda de quase 50% no faturamento no começo da pandemia, a situação se reverteu. Em 2020, o setor movimentou 1 bilhão e 740 milhões de reais, quase o mesmo desempenho de 2019. Já a quantidade de livros vendidos cresceu, foram cerca de 42 milhões de exemplares, 370 mil a mais que em 2019. Se as livrarias fecharam as portas, as vendas online foram a salvação. A pergunta que fica é: será que a paixão pelos livros veio para ficar? Olá, eu e as minhas colegas Lia Bock, Thaís Herédia e Débora Freitas te damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. O que precisamos para realizar os nossos sonhos? A tarja com o nosso tema de hoje, que você já visualiza aí, traz algumas pistas. Coragem, determinação. E se esse é o ponto de partida, o nosso convidado não poderia ser outro. Era uma vez um menino da periferia que sonhava em ser escritor. Da família, ouviu que era perda de tempo. No mercado literário, encontrou as barreiras da burocracia, mas acreditando em sua vocação, ele decidiu apostar nos concursos literários e logo veio o reconhecimento. Seu último livro, Torto Arado, recebeu os prêmios mais respeitados do Brasil e de Portugal. Está na 8ª edição, com 60 mil livros vendidos. No CNN Nosso Mundo, o geógrafo, funcionário público do INCRA e, para o bem da humanidade, o escritor Itamar Vieira Júnior. Itamar, seja muito bem-vindo ao CNN Nosso Mundo. Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês no CNN Nosso Mundo. Itamar, eu já começo a minha pergunta te dizendo que eu comecei a contar a tua história, e existem muitas maneiras de contar a história, mas parecia um conto de fadas, tinha até um Era Uma Vez. Mas a gente sabe que para você se tornar um escritor mais vendido, premiado, você labutou muito. Então eu queria que você me contasse um pouquinho dessa trajetória de labuta e resiliência. Engraçado que essa vocação de escritor é algo que eu não consigo determinar exatamente quando começou em minha vida. Sempre tem me perguntado isso, as pessoas têm me perguntado, né? Pelo interesse que agora tem no livro e no autor. E isso remonta à minha infância, assim, essa vontade de contar história, e de escrever histórias, né? Mas isso nunca foi algo que eu tenha perseguido com muito afinco, né? Era algo natural que fazia parte da minha vida, né? E depois eu segui outros rumos, outros caminhos e continuei escrevendo. Mas quando eu já tinha um emprego, né, mais concreto, já tinha a formação superior, né, e aí me sobrou algum tempo para poder colocar os projetos antigos, né, os projetos literários antigos, para caminhar, foi que eu comecei a escrever de fato para apresentar isso ao público, né? Mas sem muita pretensão, né? Eu acho que, antes de mais nada, era a vontade de escrever o que mais importava mesmo. E aí, depois de escrever vários contos, eu comecei a reunir esse material, ia aparecendo um concurso ou outro, e ia mandando, enviando, até que eu comecei a receber retorno desses concursos. E antes do romance que colocou em evidência o meu trabalho, né, eu publiquei 2 livros de contos, por editoras pequenas, mas sempre através de concursos, porque eu não conhecia ninguém no meio editorial, não tinha relação com escritores, né? Os autores que eu lia ou estavam mortos ou estavam muito distantes de mim, então eu só poderia contar comigo. E a partir daí, para saber se o que eu escrevia tinha mérito literário, eu passei a encaminhar para concursos. O meu primeiro livro de contos se chama Dias, ele foi publicado assim, dessa forma. Existia um projeto de arte e cultura voltado para a literatura aqui no estado,
durante muitos anos, que revelou alguns autores de prosa e poesia. E a gente concorria de forma anônima ao concurso. Então, eu escolhi um pseudônimo e mandei, sem nenhuma pretensão. E aí, um belo dia, eu recebi um retorno de que o livro havia sido contemplado. Foi assim que eu publiquei o meu primeiro romance. Desculpe, meu primeiro livro de contos. Depois, com o segundo livro de contos, foi a mesma coisa, né? Eu reuni contos que eu havia escrito ao longo do tempo e não sabia muito bem o que fazer. Apareceu um edital de cultura, de literatura. Eu elaborei um projeto, eu já tinha os textos prontos e enviei e foi contemplado. E com o romance Torto Arado, seguiu-se a mesma história, né? Esse meu segundo livro de contos chegou a ser finalista do Prêmio Jabuti, né? Ele foi publicado por uma pequena editora aqui. Como eu fiquei com os exemplares, eu comecei a distribuir para algumas pessoas, né? Que escreviam em blogs literários, que escreviam críticas para jornais, e saiu algumas resenhas sobre o livro que terminou despertando interesse. E o livro, no final, foi finalista do Prêmio Jabuti. Depois, com o romance, aconteceu a mesma coisa. Eu não sabia também o que fazer, continuava com os mesmos problemas. Eu gostaria de publicar numa editora que circulasse, não tinha contato. Eu decidi não mandar para nenhuma editora, porque eu sei que muitas vezes, quando a gente manda esses originais, ficam encerrados nas gavetas ou nas caixas de e-mail, ninguém, né, dá importância, ou seja, era um autor da Bahia, do Nordeste, fora do meio literário. E, por sorte minha, por coincidência também, quando eu terminei a escrita do romance e que eu fiz a primeira revisão, eu recebi um alerta de que existia um concurso aberto, um prêmio literário que se chamava Prêmio Leia. Eu fui ler o edital, né, vi que era um prêmio voltado para a comunidade de língua portuguesa. Apenas um brasileiro havia vencido o Prêmio Leia, um moçambicano, e os demais eram portugueses. Eu resolvi mandar só para cumprir um protocolo, né? Eu disse, o que tiver de concurso eu vou enviar. E o primeiro foi este. Meses depois, a gente também concorre de forma anônima, né? Então, o júri não sabe quem escreveu o livro. Meses depois, eu recebi um telefonema do presidente do júri, o poeta Manuel Alegre, informando que o livro havia sido contemplado, né? Era o vencedor do Prêmio Leia. E de lá para cá tudo mudou. A minha relação com a literatura, né? Trabalhando de forma mais profissional, porque eu sou instado a falar sobre o livro a todo momento, com os meios de comunicação, tanto em Portugal quanto no Brasil, né? Que depois o livro foi publicado no Brasil. E esse foi o começo de tudo, né? Dessa caminhada que o romance tem feito. Lia Bock. Então, eu queria pegar desse ponto aí. A gente sabe que um romance no Brasil, ele tem tiragem média de 2.000 exemplares, né? Você já vendeu mais de 60 mil. Você não era uma celebridade, porque a gente sabe também que as celebridades costumam vender muitos livros, né? Assim, só por serem conhecidas. E ainda trouxe uma temática que era a temática do sertão, né, que também não é aquela temática que dizem que vende, aquela temática urbana, né, teoricamente, que seria mais vendável. Mesmo assim, você chegou no primeiro lugar, seu primeiro lugar de venda na Amazon, ainda está entre os 10 mais vendidos e foi até chamado por uma revista de moda como o hit do verão. Eu queria saber, é algo muito incomum no meio literário. Como você se sente com esse sucesso estrondoso? Você esperava por isso? Qual é a sensação que isso dá? Olha, em nenhum momento eu esperava. Eu estou sendo sincero, não é falsa modéstia. Quando eu encaminhei o livro para o Prêmio Leia, aliás, enquanto eu escrevi o romance, né, é claro que a gente escreve pensando no leitor, né, em quem vai ler essa história. Era uma história que eu já queria contar há muito tempo, né, me acompanhava há muito tempo. E a minha preocupação é
a quem estava destinado, né, essa história, que público teria interesse em ler. É claro que eu penso o primeiro que eu pensei, assim, as primeiras pessoas que poderiam ler esse livro, certamente seriam pessoas do Brasil, né, mais interessadas em literatura. E daí o livro fez um percurso completamente diferente, porque ele foi publicado, antes de ser publicado no Brasil, ele foi publicado em Portugal. E lá já teve uma repercussão muito grande na imprensa, entre a imprensa e o público, né, sobre o livro. Era algo que eu não esperava. Mas eu vejo que isso se deve muito aos leitores, né? Eles vão lendo o livro, vão indicando, gostam da história, né? Acho que se conectam com, apesar de tudo isso que você falou, né? Que não é um romance que trata de temas, às vezes, que são muito próximos à nossa realidade, nós que vivemos nas cidades, né? Que vivemos nos grandes centros urbanos, e a literatura brasileira, durante os últimos anos, parece que se deteve muito nesse cenário urbano. Mas eu não sei explicar direito, né? O que é que faz com que o livro tenha conquistado essa vendagem, esse sucesso, né? Eu já escutei eu fico observando o que é que as pessoas dizem sobre isso, né? Uma das pessoas que eu li uma entrevista, né, e que trabalha comigo, e que perguntaram a ela a mesma coisa, foi a primeira editora do livro, a Maria do Rosário Pedreira, lá em Portugal, e aí perguntaram a ela o que é que atraía, né, o que é que tanto atraía na história de Torto Arado. E ela, como editora muito experiente, ela editou os primeiros livros do Walter Ugumãe, do José Luiz Peixoto, do João Tordo, né? Ela disse que ali há algo universal, né? Que, embora seja uma história que trate uma dada comunidade, uma dada realidade, há sentimentos que extrapolam esses limites, né? Essas fronteiras. E é isso que nos atrai pela literatura também. Nós podemos ler um romance japonês ou um romance americano, uma narrativa americana, e há algo ali que se comunica com a nossa humanidade, né? Talvez seja isso, esse interesse, as pessoas se reconheçam nos sentimentos, né? Nos dramas, né? Embora sejam realidades diferentes, há algo ali em comum, né? A experiência humana é esse elemento em comum entre as histórias das personagens de Torto Arado e a história da vida. E já que a gente está falando, então, de quem ficou impactado com o livro, eu vou passar aqui para a Débora Freitas, que está impactada até agora com essa leitura. Débora. Bastante impactada, viu, Itamar? Até porque eu me reconheci naquelas histórias, porque eu vi muitas daquelas coisas dos meus avós, dos meus pais. E então várias daquelas situações eu consegui reconhecer. Me chama muita atenção ver novas gerações totalmente urbanas que não tiveram contato nenhum com isso, também gostando tanto do livro, e o fato dele ter se tornado um hit realmente é bem interessante. Agora eu queria saber como é que você lidou com a questão desse sucesso todo num ano de pandemia. 2020 foi um ano que todo mundo ficou em casa, enfim, você não pôde estar ali próximo desses leitores. Você chegou a ficar frustrado? Como é que foi essa conversa virtual? No comecinho do ano de 2020, quando começou toda essa crise, né, da pandemia atual, eu tinha um ano programado com muitas viagens e encontros com leitores, né? De imediato eu fiquei um pouco frustrado, mas eu entendi a gravidade da situação e depois até agradeci. Eu digo, olha, algo bom deve estar acontecendo aí para que eu consiga me concentrar nas minhas leituras, na escrita, né? Porque eu acho que meu projeto literário não se encerra com este romance. Mas que nada, tudo migrou para o ambiente virtual e de lá para cá eu não parei mais, né? Foi um ano incrível. O que deveria nos distanciar terminou nos aproximando, porque eu não saía da frente do computador, das redes sociais, os convites começaram a chegar com muita frequência.
Então, eu acho que é algo que aconteceu foi muito forte aqui no Brasil, a migração desses encontros, né, presenciais para os virtuais, ou seja, feiras literárias, encontros com leitores, tudo isso ocorreu em ambiente virtual. Chega o momento que eu faço 2, 3 encontros desses por dia. E aí eu posso conversar com pessoas dos mais diferentes lugares, né? Seja da Amazônia, do sul do país, né? Essa é a grande vantagem desses encontros virtuais, porque você não precisa se deslocar ao lugar, você pode acessar remotamente de onde você está. E aí foi um ano inacreditável, de muito trabalho, e que culminou com os prêmios que o livro recebeu, né? Então, aí eu perdi um pouco a tranquilidade com os prêmios também, porque a procura, a vontade de falar com o autor, né, os convites se multiplicaram. E é algo que me preocupa agora, porque eu preciso voltar a escrever, mas também preciso dar atenção àqueles que dedicaram seu tempo para ler o livro e conversar sobre o livro, né? E que têm divulgado o livro. Eu fico nesse meio do caminho, né? Tentando equilibrar a vida que tem que continuar e o interesse que as pessoas têm em falar sobre o livro. Thaís Herédia. Já lhe agradeço em nome da equipe de toda a CNN, não só nós 4 aqui, mas toda a equipe de produção do Nosso Mundo, de ter aceito o nosso convite no meio de tantos. Itamar, você disse uma coisa agora há pouco que me chamou a atenção, que você disse assim, mas como que eu vou mandar um livro, um baiano que não conhece ninguém, vai ficar nas gavetas. E isso tem um recado sobre como funciona o mercado editorial no Brasil. E eu acho que a prova mais clara disso e emblemática é o fato de você ter ficado primeiro famoso em Portugal, né? Com uma história absolutamente brasileira, para depois vir parar aqui. Agora que você acabou sendo absolutamente sugado pelo mercado editorial, essa conversa existe? Você consegue se posicionar e dizer, escuta, eu nunca procurei vocês, porque existe uma barreira no escritor em achar, em ter uma convicção de que a porta vai estar sempre fechada. Eu acho que eu não tinha uma dimensão muito correta do mercado editorial. Mas é claro que eu vejo alguns autores novos sendo publicados. Geralmente é um escritor mais conhecido que lê, gosta, né? Acha que tem valor literário, indica. Eu vivia longe desse centro, do centro editorial do Brasil, do Rio, São Paulo, tem um pouco ali no Rio Grande do Sul também, e para mim era muito mais difícil. Aqui há editoras, né, no Nordeste, há editoras pequenas, eu sei que algumas delas poderiam publicar o livro, mas há uma dificuldade muito grande de fazer o livro circular, de chegar às livrarias, né, de deixar o livro disponível. As grandes editoras, elas conseguem fazer o trabalho do autor circular, né, despertam o interesse, tem profissionais preparados, por exemplo, na assessoria de imprensa, que vai em busca, né, da divulgação desse trabalho e tem uma grande diferença. Mas eu vejo assim que durante muito tempo, eu posso fazer essa confissão a vocês, né? Lá, quando eu era muito jovenzinho, eu cheguei a mandar algumas coisas para editoras e nunca recebi resposta. Então, eu digo, se não vai por esse meio, né, eu preciso colocar o livro nas mãos de pessoas que possam ler e que, se ele tiver o mérito, né, o mérito literário, porque nós, autores, não sabemos disso, né? Muitas vezes não confiamos no que escrevemos. Se ele tiver mérito literário, ele vai vencer o concurso, ele vai ser publicado e por isso eu segui esse caminho. E se você for olhar, há pouca diversidade no mercado editorial brasileiro. Quem arrisca publicar
autores novos são as pequenas editoras. E muitas delas têm sempre configurado nos prêmios literários, né? Porque com essa abertura eles conseguem atrair pessoas que nunca conseguiriam publicar seus originais em grandes editoras, mas que são livros de qualidade e terminam vencendo grandes prêmios literários, né? Não são poucos. Então, havia essa questão muito forte, eu tinha consciência disso. Hoje, eu já vejo as grandes editoras criando editoria de diversidade, acho que estão mais atentos a essa diversidade, né? A essa diversidade cultural da nossa literatura, tem buscado autores em outras regiões que não estejam apenas lá no Rio, São Paulo, ou Rio Grande do Sul, e tem trazido diversidade para o seu catálogo, né? Então, esse fenômeno é um fenômeno mais recente, mas essa dificuldade sempre existiu. E que essa conversa nossa aqui também sirva para que aquele que se sente, né, vocacionado a escrever não desanime em nenhum momento, porque há muitas formas de ser publicado, né? E se o que você escreve tiver, né, qualidade, tiver mérito, sempre vai haver maneiras de publicar. Itamar, muito obrigada por esse recado aqui ao nosso público, que vai ser muito bem aproveitado. Muito obrigada, segundo obrigado aqui, por você não ter desistido e nos brindar com as suas obras. Tortarado, eu quero mergulhar nela agora. Quero pedir licença aqui ao nosso leitor, né, que é para você que ainda não leu Torturado, mas eu vou mergulhar nessa obra agora, sem dar spoiler. Eu espero. Eu quero falar um pouquinho sobre a obra, porque a obra tem muito da sua vivência. Eu sei que você é funcionário do INCRA há mais de uma década, acompanhou muito de perto aquelas histórias. E ali, essa obra, quando a gente começa a ler, a gente fica muito impactado com algumas coisas que a gente vê ainda acontecer no Brasil. Seja condições análogas à escravidão em relação ao trabalho, as relações dos fazendeiros com os trabalhadores, uma relação de subserviência dos trabalhadores muito grande, de subordinação, muitas vezes de humilhação. Então, eu quero que você me diga o quanto dessa realidade está nessa obra, o quanto dessa obra traz da realidade. É interessante porque Torturado é um romance. A história, originalmente, para mim, nasceu muito antes do meu trabalho no INCRA, né? Eu era adolescente, tinha 16 anos e eu tinha uma professora maravilhosa que despertou o interesse na literatura, me deu a oportunidade de fazer leituras guiadas, né? E neste período, eu tinha lido os romances da geração de 30 e 45, principalmente os que tratam da realidade social do Nordeste brasileiro. E como um jovem, né, aspirante autor, eu cheguei a escrever 80 páginas de um romance que o nome era Torturado. E que o mote desse romance é o mote desse romance que depois veio a público. Mas, claro, eu não tinha vivência no campo. No máximo, eu tinha a memória da família, né? Meu pai, que foi criado no campo, meus avós paternos foram criados no campo. Então, as conversas de casa, os segredos, as coisas de família, né, giravam em torno desse ambiente que eu não pude conviver, né? A gente não tinha meios de voltar para lá, de voltar para o campo, até pela falta mesmo de dinheiro, de oportunidade. E anos depois eu fui estudar geografia, comecei a trabalhar, achei que seria professor, fui professor durante um tempo. Depois eu fui trabalhar no INCRA e eu acho assim, eu me interessei de imediato pelo trabalho e hoje eu percebo que trabalhar lá foi um grande privilégio, porque me levou para conhecer esse Brasil tão profundo. Tem algumas pessoas que acham esse termo clichê, Brasil profundo, eu acho que diz muito sobre as nossas raízes, né?
O profundo aí vem dessa capacidade de entender, compreender e viver a terra. Viver essa experiência, para mim, foi transformadora, porque a partir dali, essa vontade de contar a história de Torto Arado, né, voltou com um grande peso, né? E a partir do meu trabalho, eu pude pensar de novo essa história, porque o que eu aprendi no campo, entre os camponeses, trabalhadores, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, é algo que eu não posso compartilhar da maneira que eu sinto. Talvez eu não consiga compartilhar nessa entrevista da maneira que eu sinto. Mas foi um momento de vida, de aprendizagem sobre mim e sobre meu próprio país, né? Que, de alguma forma, eu transporto para o romance Torto Arado. Eu acho que o Torto Arado que chegou para essa comunidade de leitores que tem lido, tem comentado e tem apreciado, como a gente falou aqui no começo desse programa, se deve muito à conexão que cada um passa a sentir com essa história, né? Porque, por mais remoto, por mais distante que pareça o campo brasileiro, acho que cada um de nós guarda uma memória, seja nossa, seja dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais, que tem uma relação com esse Brasil, né, do interior, com esse Brasil do campo. E o livro é um apanhado de tudo isso que eu pude aprender no meu percurso como profissional. E eu ainda trabalho no INCRA, né? Eu sou servidor do INCRA. Eu costumo dizer, eu sou escritor nas horas vagas. O meu trabalho é o trabalho como servidor público, que eu encaro como uma missão. E tudo isso eu pude aprender por conta dessa minha experiência. Eu comecei a trabalhar no INCRA, fui para o estado do Maranhão. Meu primeiro contato com uma comunidade quilombola e com comunidade indígena foi lá no Maranhão. Depois eu vim para a Bahia e aqui dei continuidade a esse trabalho, né? Durante esse período eu trabalhei com muitas coisas, com educação do campo, com assistência técnica de trabalhadores rurais, documentação da trabalhadora rural, né? Da mulher trabalhadora. E essas vidas, né? Essa experiência que eu vivi, as histórias que eu ouvi, de alguma forma também alimentam o meu projeto literário. Então, Torto Arado, eu posso dizer também, é uma homenagem minha a esses trabalhadores, né? Eles estão homenageados ali de alguma forma. Embora seja uma história ficcional, eu nunca encontrei uma Bibiana e uma Belonísia como são apresentadas. As pessoas me perguntam, ontem numa entrevista me perguntaram, e o acidente da língua, né? Você escutou isso em algum lugar? Eu disse, não, isso é pura fabulação, né? É esse lado criativo que todo autor deve ter e manter, né? E que enriquecem sua narrativa literária. Mas foi assim que o livro surgiu, né? E essa experiência, não tenho dúvida, não só minha experiência de profissional e pessoal no campo, mas também as escolhas que eu fiz no meu caminho para estudar, por exemplo, né? Eu não estudei letras, eu tenho uma formação em geografia, fiz mestrado na área de geografia, depois eu fui fazer um doutorado no campo dos estudos étnicos, antropologia, fui orientado por uma etnógrafa, antropóloga, e tudo isso enriqueceu de uma forma muito, muito interessante o meu projeto literário. Eu quero entrar mais a fundo nessa questão do trabalho análogo à escravidão no Brasil, né? Para muitos, isso é uma coisa do passado ou do meio literário. Mas você viu isso de perto e não foi no século XIX. Eu queria saber de você, qual é a cara da escravidão no Brasil hoje? Bom, isso é uma questão muito interessante, né, que eu encontrei no campo. Nos meus primeiros trabalhos como servidor
eu tinha a dimensão dessa exploração, por exemplo, na literatura, né? Em livros que haviam sido escritos há 60, 70 anos. E quando eu cheguei, achava que era algo, em certa medida, superado na nossa sociedade. Quando eu cheguei em campo para trabalhar há quase 15 anos, eu encontrei ainda pessoas vivendo em situação de servidão, né? Para mim, inicialmente foi um choque. Quando as pessoas passaram a me dizer, por exemplo, que eram agregados da fazenda, que trabalhavam para o senhor, e eu questionava se recebiam algum salário, não. Quando falavam que não podiam construir casa de alvenaria, né? Só era dada a possibilidade de construir uma casa de pau a pique, como alguns chamam, de sapê, e porque essa casa pode ser desmanchada com muita tranquilidade, não demarca a vida daquelas pessoas na paisagem, né? Então, geralmente, o fazendeiro, o proprietário dessas localidades, né, no interior do Nordeste, recorre a essa construção para não demarcar a situação do trabalhador com a sua fazenda. E isso foi um choque imenso, né? Imaginar que no século XXI ainda existem pessoas vivendo em situação de escravidão. Durante muito tempo, eu usei o termo análogo à escravidão, mas estudando a escravidão, né, e todas as formas derivativas que vieram dessa tragédia que foi a exploração escravagista, eu percebo que ali há elementos que ligam irremediavelmente a esse passado escravagista. Ou seja, estamos falando, sim, de escravidão ainda no século XXI. Né? Só fez escamotear, mudar um pouco o tipo de relação, mas a exploração permanece a mesma. Isso não era algo planejado para ser tratado em Torto Arado, mas à medida que eu conhecia as personagens, né, à medida que a trama foi evoluindo, foi inevitável não tratar desse tema, né? Era um tema. Essa é a grande questão do campo brasileiro hoje. É a falta de acesso à terra dos camponeses. O Brasil nunca realizou efetivamente uma reforma agrária e tudo isso, de alguma forma, reflete nessa imensa desigualdade, vulnerabilidade a que está submetida a população camponesa brasileira. Thaís Herédia. Itamar, o meu pai foi funcionário do INCRA praticamente até morrer. Ele se aposentou compulsoriamente, porque ele fez 70 anos e como ele não ia embora, ele foi obrigado a se aposentar. Infelizmente, ele adoeceu e morreu logo depois, um ano depois, mas durante os mais de 30 anos que ele esteve no INCRA, em Brasília, ele teve uma ligação muito forte com os movimentos sociais, com os projetos de educação, muito ligado. Então, foi uma realidade que a gente, em casa, conviveu bastante, aprendeu bastante. E mesmo depois desses anos todos, você chega no INCRA logo depois que meu pai sai, pela conta que eu ouvi da tua história. E eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é esse trabalho dessa relação. O INCRA é um órgão que é praticamente tratado assim como uma coisa paralela da gestão pública, mas num país que tem essa demanda que você acaba de nos colocar, da terra, né, para o camponês, pelo menos como meio de sobrevivência. O que é esse trabalho? O que é essa convivência, essa troca? Esse trabalho no INCRA é algo que eu não conhecia antes, né? E fui trabalhar no INCRA por necessidade. De lá, a partir desse momento, eu fiquei muito envolvido com tudo o que eu passei, trabalhei no INCRA e continuo trabalhando, né? E eu vejo uma extrema importância, Thaís. Que bom descobrir que seu pai foi servidor, né? E transmitiu, de alguma forma, essa experiência que ele teve com a vida no campo, com os trabalhadores rurais, né? E de como isso é importante para o nosso país. Eu acho que o INCRA executa missões muito importantes, né? Primeiro,
é pacificar o campo. O campo é um palco de eterno conflito por opções que o Brasil fez no passado, né, de acesso à terra pela via da compra. E a gente sabe que muitos trabalhadores, né, muitos camponeses não têm condições de comprar a terra. Há também políticas de Estado, né, que são executadas pelo INCRA, políticas que têm lá sua origem na nossa Constituição, né, federal, Constituição de 1988, como a regularização de territórios quilombolas, a reforma agrária, a fiscalização da função social da propriedade, né? A terra, ela não é um bem econômico, ela tem uma função social. Ou seja, há um trabalho muito importante, né, que o INCRA executa, devolve a essas famílias camponesas que vivem em situação de exploração, vulnerabilidade, devolve a dignidade a essas pessoas, né? Para você ter uma ideia, até no resgate de trabalhadores em situação de escravidão, por exemplo, há programas no INCRA para destinar um lote da reforma agrária a esses trabalhadores que são resgatados, né, nas forças-tarefas, que envolve o Ministério Público, que envolve o antigo Ministério do Trabalho, né? O INCRA tem uma série de políticas voltadas para o desenvolvimento do homem, da mulher do campo. São inumeráveis os programas que a gente já pôde trabalhar e eu considero assim de extrema importância para o nosso país, né? Por quê? Esse trabalho no INCRA é importante porque o alimento que chega à nossa mesa, né, o alimento que vai para o supermercado, o alimento que é vendido nas feiras é um alimento produzido pelo agricultor familiar. O agronegócio, o grande latifúndio produz commodities para o país, né? A nossa segurança alimentar passa pelo trabalho do pequeno e do médio agricultor. E daí a importância de não abandonar a política da reforma agrária, de regularizar os territórios quilombolas, né? Até porque mesmo muitas lideranças dos movimentos sociais, muita liderança sindical continua morrendo nos conflitos simplesmente porque não há o Estado não consegue alcançar as políticas públicas, né? Não consegue alcançar o público que precisa dessas políticas públicas da maneira que deveria. Débora Freitas. Tamar, queria voltar a Torto Arado, né? Você citou o incidente da língua que abre o livro e eu entendi aquilo como uma metáfora da tentativa de silenciamento das mulheres, principalmente das mulheres negras. Só que as três narradoras, no decorrer da história, elas vão encontrando, de formas diferentes, as suas vozes. Queria saber por que você decidiu escrever esse livro sob o ponto de vista dessas três mulheres e como foi fazer isso sendo homem? Essa é uma pergunta recorrente. Eu tenho respondido essa pergunta de maneira recorrente, mas é interessante falar sobre isso. Primeiro, a história de Torto Arado, para mim, só faria sentido se fosse narrada pelas personagens mulheres. Nesse meu percurso no campo brasileiro, né, eu tenho visto uma mudança significativa nos últimos anos, muitas mulheres ocupando a presidência da associação de sua comunidade, além de muitas vezes elas lideram, né, lideranças de movimentos sociais. Elas lideram, são chefes de família, muitas vezes porque o homem ou morre cedo ou precisa migrar pela ausência de trabalho para outras localidades para poder trabalhar, então elas assumem isto. Para mim, narrar Torto Arado só faria sentido se fosse narrada a partir da perspectiva das personagens mulheres. Eu não tive nenhum problema em narrar a partir desse lugar, porque eu acho que a literatura é o terreno da liberdade. E eu também me preocupei em me despir de qualquer moral, de qualquer juízo, né, de qualquer valor
que fosse de encontro às perspectivas dessas mulheres, das personagens de Torto Arado. Eu sou alguém muito atento, né? Eu estou sempre escutando, sempre ouvindo. Então, nesse meu trabalho, indo para campo, são muitas as mulheres que dispõem do seu tempo para conversar comigo, falar de suas vidas, falar da sua vida em comunidade. E tudo isso, de alguma forma, eu vou assimilando, vou compreendendo. E como a literatura é o terreno da liberdade, né, a gente pode ser muitas coisas, muitas vidas. Eu não tive nenhum pudor em narrar essa história a partir da perspectiva feminina. A minha preocupação era que eu não imprimisse nessas personagens os meus próprios valores, né? Que elas falassem por si só e sobre o que eu conhecia das mulheres. Eu venho de uma família onde as mulheres também têm esse protagonismo, né? Elas são as personagens fortes da família. Eu sempre brinco que os homens são sombras pálidas delas. E então eu cresci cercado dessas mulheres. Eu nasci numa cidade, né, com uma grande herança africana também, que é Salvador, e vivo nela. A força das mulheres, né, das mulheres de matrizes africanas, já foi objeto de pesquisa, né, de escrutínio de antropólogos e de outros cientistas. Basta lembrar que a Ruth Landes esteve aqui em Salvador no fim da década de 30 para escrever sobre o candomblé da Bahia e terminou escrevendo um livro chamado A Cidade das Mulheres, porque ela ficou surpreendida de ver o poder dessas mulheres nessas comunidades, né, onde se praticam a religião de matriz africana. Então, eu acho que é uma confluência de fatores, né, que me fez narrar essa história a partir dessas personagens. Oi, Itamar, você começou a escrever muito jovem e você também fala no seu livro Torto Arado da vida de duas adolescentes, de duas jovens. Lá no início você narra uma história justamente de ausência da educação formal. Então, lá no início elas não têm uma escola e eu queria que você me dissesse qual é o nosso futuro, porque a gente está falando do nosso futuro. Qual é o nosso futuro no campo? Quais são as chances que essas pessoas têm de exercer a sua vocação? Eu vejo o futuro dos jovens do campo com muita esperança. Eu sou um otimista incorrigível, né? E a minha esperança não é uma esperança passiva, é uma esperança engajada mesmo. E eu pude aprender com eles, né? Eles não estão lá esperando bom tempo, esperando boa política, que o governo chegue, né, com políticas públicas. Eles estão fazendo as coisas acontecerem. Eu vejo esse engajamento já nesses jovens. Então, eu não tenho dúvidas de que eles estarão... que estão cuidando do seu futuro e que o futuro deles será melhor do que o que é hoje, né? Do que o seu presente. Lia Bock. Você falou mais cedo sobre a questão das mortes das lideranças, né, que são assassinadas. E eu queria lembrar que o Brasil é um dos países que mais mata ativistas de direitos humanos e também de causas ambientais. Eu sei que você acabou de falar que você é otimista, mas não dá para ser muito otimista com esse cenário, né? Eu queria saber o que fazer para que o dinheiro, porque no fundo é isso, não atropele esses ativistas, essas causas, essas culturas e essas populações? Olha, o que é preciso fazer, o que é que está em disputa, né? O que é que está em disputa e que faz com que esses ativistas estejam na mira, né, de pistoleiros, né, de fazendeiros. É uma disputa por território. Então, se a gente puder garantir o acesso à terra, garantir a preservação da floresta, né, garantir a preservação dos rios, certamente a gente vai conseguir mitigar sobremaneira esses conflitos. Acho que o Brasil precisa fiscalizar e colocar em pauta as políticas públicas necessárias para reduzir os conflitos no campo. E só realizando a reforma agrária, só reconhecendo, identificando e delimitando territórios quilombolas, identificando e delimitando
territórios indígenas, é que a gente vai fazer com que essa violência diminua. O que você falou, de fato, é algo muito marcante. Ao longo dessa minha vida como servidor público, né, eu já me sentei com lideranças que foram assassinadas dias depois. Ou seja, é algo ainda estarrecedor, né, e que marca, que nos leva a um tempo de barbárie que não conseguimos superar. Thaís Herédia. Quero saber do seu próximo projeto, se você já está adiantado, qual o cenário. Vou aproveitar também para mostrar aqui, porque eu estou mais moderna do que a Luciana, e eu estou lendo pelo Kindle. E aí, pelo... Como é que chama isso? O tablet. Pelo tablet. E eu Isso sei é que a porque ela é capa mais é moderna, diferente. Tá? Eu só estou esquecida, né? Mas moderna eu sigo. Essa capa que eu estou mostrando aqui é a capa da edição portuguesa, não é isso? Que é diferente, que é amarela. Exato. Exato, da edição portuguesa. Bom, o que é que eu tenho planejado? Eu já tenho um projeto antigo que eu pesquiso há muito tempo. Aliás, eu tenho alguns projetos antigos que já têm muito tempo de pesquisa, ou seja, eu convivo muito tempo com a história, com as personagens, né? Vou conhecendo a história aos poucos, mas o próximo romance, ele ainda, quando eu concebi Torto Arado, eu concebi como parte de um projeto maior, e é ainda um romance que vai versar, né? Que vai falar da relação do homem com a terra. Agora a história se desloca para o recôncavo da Bahia, que é uma região mais próxima a Salvador, às margens do rio Paraguaçu, e é uma terra que pertence à igreja, né, à Igreja Católica. Mas eu não conto porque eu ainda estou descobrindo à medida que a história vai sendo escrita, né, que vai se desenrolando. Volte para contar para a gente. Débora Freitas. Tamar, Torto Arado tem muito da tradição oral, né, das histórias passadas de geração em geração, e eu tenho a impressão que isso vem se perdendo, até me corrija se eu estiver errada. Nesse caso da gente deixar isso para trás, você acha que a gente também perde a capacidade de escuta, que é uma forma de acolhimento também, né? A gente tem mais dificuldade de escutar as pessoas quando a gente não ouve? De fato, para algumas pessoas, essa é a única forma de comunicação, ou de se transmitir uma história que aconteceu com a família, ou com algum antepassado, né? Ou de se transmitir histórias de um grupo para o outro. Há pessoas, né, que não têm acesso à biblioteca, que não têm acesso a documentos. A oralidade, ela permeia, né? Eu acho que ali há uma literatura de uma maneira muito primitiva, quase, né? Essas histórias não foram contadas somente por nossos avós ou bisavós, elas são contadas há séculos, né? Há milênios. E acredito que a gente precisa, essa é uma capacidade que eu aprendi a ter, principalmente estudando antropologia, que precisamos escutar o outro, né? Ouvir o que o outro tem a dizer. E daí a importância que a gente dá às narrativas orais, né? Essa narrativa que é o centro, né? É o documento de muitos grupos, de muitas comunidades, e a gente precisa ter essa sensibilidade para ouvir essas narrativas, porque tudo junto é que conta a história do nosso país, né? Conta a história da nossa sociedade, conta a história do nosso povo. Oi, Tamar, quando eu comecei a ler um pouco sobre a sua vida, imediatamente me remeteu a Carolina Maria de Jesus, uma escritora que foi traduzida depois para 14 idiomas, vendeu bastante, mas também Conceição Evaristo, também Lima Barreto e tantos outros autores, atualmente Ailton Krenak, também de origem indígena. Mas me preocupa muito quando a gente fala de trajetórias heróicas. Foi o que a gente começou a falar aqui no início da sua trajetória, Um Era Uma Vez. Quando? O que nós precisamos fazer para nos livrar das trajetórias heróicas, mas termos equidade, não só no mercado editorial, mas equidade para todos nós realizarmos os nossos sonhos? Isso é algo que me incomoda muito, né? Que eu vejo assim, muitas vezes sai um prêmio ou alguma coisa, começa a se divulgar uma obra,
por exemplo, a primeira autora negra a ganhar o prêmio Man Booker Prize, né? A primeira... E aí eu fico imaginando, quem está vendo tudo isso deve imaginar que só agora os homens e as mulheres negras passaram a escrever, né? E isso não é verdade. Você falou aí da Carolina Maria de Jesus, falou do Lima Barreto e de tantos outros autores, a Ruth Guimarães, tantos outros que escreveram e muitos outros que não tiveram acesso às editoras, não puderam publicar os seus escritos. Não são poucas pessoas, são muitas, né? Eu acho que a gente precisa tornar o acesso à publicação, o acesso à leitura, cada vez mais democrático, né? E como é que se democratiza o acesso à leitura se um livro custa 60, 70 reais? Como se democratiza o acesso à escrita se as editoras se fecham às pessoas, né, que podem publicar algo? Justamente democratizando. Eu acho que aí o Estado tem que entrar, né, e tem que fornecer os meios para que as pessoas não deixem de ler porque não têm dinheiro para comprar, fortalecer as bibliotecas públicas, fortalecer as políticas públicas de fomento à leitura. Um país sem leitores, um país que não prestigia seus leitores e seus escritores, é um país fadado ao fracasso, né? Cada escritor dá um testemunho do seu tempo. Cada escritor ele está escrevendo um pouco da história de seu país. Então, eu acho que o foco principal deve ser esse. E é fortalecer, sim, as políticas públicas, as políticas de Estado, para fomentar a leitura e permitir com que as pessoas tenham cada vez mais acesso a isso. Itamar Vieira Júnior, muito obrigada por essa 1 hora aqui no CNN Nosso Mundo. Eu que agradeço a todos, agradeço a excelente entrevista, a audiência que vai nos assistir. Agradeço a todos. Muito obrigada. E o nosso programa com o escritor Itamar Vieira Júnior está disponível, você sabe, no site cnnbrasil.com.br, também no nosso canal no YouTube. CNN, a maior do mundo, líder em independência.